E os ministros Carlos Gabas, da Previdência Social, Joaquim Levy, da Fazenda, e Nelson Barbosa, do Planejamento, falaram hoje sobre as novas regras da aposentadoria propostas pelo governo federal. Um dos principais pontos é a garantia da sustentabilidade da Previdência Social, já que os brasileiros passaram a viver mais. Cria um quadro de segurança para o trabalhador, que sabe quais vão ser as regras para os próximos 5, 10 anos, a não ser que haja uma PEC, que haja todo esse debate. Mas a regra está dada. E ela é uma regra que, do ponto de vista macroeconômico, ela não gera nenhuma deterioração em relação anterior, à situação anterior que a gente estava. Até 2026, a regra com progressividade significa uma despesa menor do que aconteceria sem a progressividade. Uma despesa menor em 50 bilhões de reais até 2026. Resolve o problema da Previdência? Resolve todos os desafios? Não, não resolve. Nós temos debatido isso com os interlocutores, tanto do movimento sindical quanto dos empregadores e no Congresso Nacional, que esta é uma solução momentânea. A solução definitiva deve ser debatida no Fórum Nacional de Previdência Social. E eu converso agora com o José Luiz Panhussati, ele é coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Boa noite, José Luiz. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria entender melhor o que é a tal da progressividade. Foi uma tentativa de garantir a sustentabilidade da Previdência, né? Uma vez que a nova regra significou um aumento do gasto com Previdência. E a cada ano, até 2022, nós temos um aumento de 1 ponto necessário na somatória de pontos entre idade e contribuição para que a regra seja aplicada ao trabalhador, tendo no limite, em 2022, a pontuação 90, 100 pontos. É possível a gente dar um exemplo prático? Alguém que esteja próximo da aposentadoria e que vá somando esse ponto, você pode explicar isso melhor, por favor? O trabalhador tem que olhar o tempo mínimo de contribuições, continua valendo, que é o 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A partir daí, ele tendo idade e somando 85 pontos a mulher e 95 pontos o homem, ele é atingido por essa regra. Então, todos os trabalhadores que começaram a trabalhar muito jovens, e aí a maioria da população pobre brasileira, então foi beneficiado com essa nova regra, vai conseguir se aposentar com aposentadoria integral, mesmo não tendo aquela idade que o fator previdenciário exigia, que eram 60 anos para o homem, 60 para a mulher e 65 anos para o homem. Então, essa regra da progressividade proposta pelo governo atinge principalmente, ou melhor, beneficia principalmente as pessoas que tiveram, por exemplo, deixar a escola e trabalhar aos 14, 15 anos de idade, antigamente. Acontecia isso muito, né? Exatamente. Ainda hoje é relativamente comum. A grande maioria dos população mais pobre começou a trabalhar muito cedo e, portanto, o fator previdenciário significava ele ter que trabalhar muito mais anos do que pela nova regra. Pela nova regra, ele consegue se aposentar antes daquela idade que era exigida sem a aplicação do fator previdenciário. Vamos voltar a falar daquela questão de idade. A idade mínima para as mulheres é de 30, para os homens é de 35. O que muda para quem quer se aposentar pela idade? A regra de exigência mínima de idade continua, né? Mesmo para quem, somando os pontos, atinja aquele limite de pontos estabelecido para esse ano de 2015 e 2016 é 85 e 95 pontos, 85 para a mulher e 95 para o homem. Então, não se altera. Então, o requisito, né, é ter a idade mínima para a aposentadoria. Nos demais casos, permanece a regra anterior, que é do fator previdenciário. Aí, para ter a aposentadoria, o trabalhador tem que atingir aquela idade de
60 e 65 anos, mulher e homem respectivamente. E nesse caso, tem que ter também a regra de um tempo mínimo de contribuição. Não adianta também só ter a idade e não ter contribuído para a Previdência pelo menos 10 anos. Ou seja, o fator previdenciário, então, não foi extinto completamente, ainda se aplica em alguns casos. Ele permanece para um grande número de casos. Apenas essa nova regra vai beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo e que consegue se aposentar aí com aposentadoria integral, mesmo não tendo aquela idade que hoje é exigida para o trabalhador se aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Nós vimos na reportagem um exemplo de uma pessoa que foi ao INSS ontem, deu entrada no pedido de aposentadoria e hoje voltou lá para cancelar, porque acha que vai se beneficiar da nova regra. O senhor diria que esse é um caminho que outras pessoas deveriam seguir também? Eu recomendo que todos os brasileiros olhem aquela tabelinha divulgada, né, pelo próprio governo e calculem, é simples, né, somar a idade com o tempo de serviço para que consiga atingir aquele número de pontos, né, para obter a aposentadoria integral. Todos os brasileiros querem ter uma aposentadoria um pouco melhor e trabalhar um pouco mais para viabilizar isso ajuda na sustentabilidade da Previdência e, de outro lado, ajuda também as famílias a ter um orçamento um pouco melhor na velhice. Os ministros da área econômica, a gente viu há pouco, foram hoje à televisão para dizer que a Previdência pode perder e muito se essa regra não for mantida. Qual é o risco real que a Previdência corre se a regra aprovada pelo Congresso de fato voltar? Como disse, inclusive, o senador Renan Calheiros. Acho que a fórmula encontrada é uma fórmula inteligente, do ponto de vista que mantém aqueles benefícios que o Congresso pretendeu, né, quando estabeleceu esse número de pontos, 85, 95, e, ao mesmo tempo, garante a sustentabilidade financeira da Previdência. A Previdência é um patrimônio do trabalhador. A Previdência Pública tem que continuar. Para que ela continue, é necessário fazer os ajustes que viabilizem financeiramente a Previdência. Todos os países do mundo fizeram isso. O Japão vem há mais de 30 anos se preocupando e ajustando sua Previdência nesse sentido. O Brasil vai ter que fazer isso por um longo tempo, né? Esse ajuste garante sustentabilidade para a Previdência por um bom período. E o debate no Congresso Nacional pode fazer pequenos ajustes, mas certamente vai caminhar para a aprovação dessa fórmula que foi bastante inteligente. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço. Eu conversei com José Luiz Panhussati. Ele é coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.